E aí galera, beleza? Começando então mais um vídeo aqui do Essa é Minha Cara. Mais um vídeo diferente aí, mais um vídeo que eu quebrei a cabeça para pensar num tema aí para poder passar para vocês. E eu procuro sempre fazer um vídeo falando sobre alguma coisa com a qual eu me identifico, com a qual eu entendo, ou pelo menos eu entendo o máximo que eu posso, né, vamos dizer assim, para poder passar para vocês com o mínimo de qualidade, né galera? Então, vou falar sobre vamos dizer, um subgênero de um estilo musical, de um estilo de rock com o qual eu convivi bastante. Posso dizer que eu comecei ali, praticamente comecei a ouvir rock através desse estilo também, um estilo que me agrada muito e que me abriu as portas para outros estilos aí, ou para a raiz desse estilo específico. Estou falando de punk rock. Estou falando de punk rock californiano dos anos 90, é bem específico, né? É que vocês vão entender, eu sempre falo aqui, né, das bandas dos anos 90, que eu passei a adolescência e comecei a ouvir rock nessa época, né, 93, 94, e nessa época tinha muita banda de punk rock, foi um revival do punk rock, vamos dizer assim, né, nessa época. É lógico que o punk rock da Califórnia já tinha tido a sua primeira geração no final dos anos 70, começo dos 80, durante todos os 80 na verdade, e houve esse revival no começo dos anos 90. E eu, quando fiquei sabendo, mal sabia que essas bandas, algumas das que eu vou citar aqui, mal sabia que elas eram punk. Eu fui pegar o disco pra ouvir, achava que queria que fosse só daquele estilo que eu já conhecia a música, e não sabia que tinha muito mais além daquilo. E conforme eu fui descobrindo, fui conhecendo, fui ficando mais curioso, nossa, conheci um sem número de bandas aí que me deixaram pirado, e hoje até meio que abandonei essas bandas, até que eu comecei a ouvir, tá, no começo ali. Mas vamos lá galera, vamos pra cima aí das bandas que eu... Vou falar das bandas principalmente das que eu tenho CD, das que eu gosto mais, é lógico, né? Pra poder falar um pouco melhor pra vocês aí. Vamos dar uma passada nessas bandas aí que eu gosto mais, bandas que eu tenho vários CDs, se não todos, tá? Pra vocês terem uma noção. Então o punk rock californiano, assim, a gente pode dizer assim como característica, é um estilo de rock, de punk rock, um pouco mais descontraído, vamos dizer. Vocais melódicos. Se você tem lá na Costa Leste, lá em Nova York, um punk mais pesadão, nervosão, muito próximo do metal, distorção bem mais pesada, assuntos bem mais sérios. Na Califórnia, basicamente, não falando isso 100%, né? Mas basicamente na Califórnia o que você tem são bandas falando do cotidiano do dia a dia, não sei se é normal falar isso, mas falando do cotidiano, falando da vida de adolescente, de jovem, falando de praia. Algumas bandas um pouco mais engajadas falam de problemas políticos e tudo mais, mas de forma um pouco mais bem-humorada até, nem tão necessariamente tão ácida, de forma tão ácida, enfim. As bandas, claro, cada uma tem sua peculiaridade, né? Algumas se assemelham assim, mas tem uma peculiaridade. Então, assim, por isso que talvez teve esse apelo pra mim, essas bandas, né? Porque, apesar de ser rock, é lógico, um rock relativamente pesado, só que muita melodia, né? E isso, pra quem eu cresci ouvindo rádio, ouvindo qualquer tipo de música, de melodias fáceis, então pra mim, pra poder curtir esse tipo de som foi muito fácil. E quando eu estava começando a curtir Nirvana, o Pantera numa outra área, tal, Metallica um pouco, camarada Rodrigo, coincidiu, o camarada nosso Rodrigo que fez o vídeo do Pearl Jam comigo, ele estava morando nos Estados Unidos e mandou uma fitinha pra gente com um lado tinha Green Day, o outro lado tinha Offspring. E nessa mesma época a gente tinha acabado de ver os clipes dessas bandas na MTV, lógico, né? Só podia ser MTV. Isso era 94 para 95, acho que já 95, porque esse disco aqui do Green Day, o Duke, saiu em 94, tá? O Green Day já tinha lançado 2 discos antes desse disco aqui, estavam totalmente no underground, mas depois eles assinaram com a Warner, chamaram um pouco a atenção das gravadoras, assinaram direto com a Warner. Foi a única, acho, dessas que eu vou falar aqui que foram direto para uma gravadora grande, ou que sequer foram para uma gravadora grande. Então aqui, ó, Green Day, esse disco que a gente está ouvindo aqui, ó, Dookie, essa primeira música, Burnout, e pô, aqui tem alguns clássicos, né? Basket Case, o Green Day, é lógico, eu ouvi bastante, eu ouvi muito para rachar os CDs. Fui comprando, a partir do momento que eu conheci esse aqui, fui comprando um atrás do outro. Rolou Insomniac, 95, ano seguinte. Rolou Nimrod, 97. O Insomniac, apesar de ser um ano depois do Duke, aproveitou a onda ali, eu gosto talvez até mais do que do Duke, não sei, eu achei ele um pouco mais
denso, um pouco mais sério, foge um pouquinho daquela coisa mais bem-humorada do disco anterior. Mas, então, enfim, eu gosto do Insomniac, acho um bom disco. Nimrod, 97, o Green Day já começava a se diferenciar um pouco, com relação aos discos anteriores. Em 2000 veio o Warning, que já era a banda já dando um passo ainda à frente, fazendo experimentações, mandando uns sons aí, variando, saindo um pouco do estilo do pop punk. Isso para muita gente foi ruim, para muita gente foi bom. Foi bom para aqueles que passaram a conhecer mais ainda a banda. E foi ruim para aqueles que acharam que a banda perdeu totalmente sua essência, ficou uma banda meio perdida assim, no que queria fazer, né? Ou que, sei lá, queria abordar muito mais público, e isso acabou deixando a banda meio sem muito apelo, né? Vamos dizer assim. Pelo menos eu tô falando isso por mim, tá? Em 2004, depois do Warning 2000, em 2004 saiu o American Idiot, que é o disco que eu falei, que a banda já deu um passo muito lá na frente e acabou realmente arrebatando. Foi a segunda geração, o segundo boom de comercial do Green Day. Depois do Duke, que foi um regaço, que foi aquele ponto, né, de revival do punk rock, vamos dizer assim, veio aí o American Idiot em 2004, né, 10 anos depois, e os caras estouraram de novo e pegaram outro público. Eles mudaram o estilo um pouco da banda, muito mais baladas, colocaram ao vivo, colocaram muito mais instrumentistas, que já ficou muito bem marcado na turnê do disco, né? Esse é o DVD, seria DVD Bullet in a Bible, que é do American Idiot, tá? Da turnê do American Idiot. O que aconteceu? Virou uma big band, os caras, tecladista, pianista, mais uns 2 guitarristas, percussionistas, sei lá o que, a banda perdeu um pouco da característica, mas foi fundamental eu ouvir junto com o Offspring, que eu falei, né? Comecei a ouvir junto com o Offspring, através do disco Smash. Cara, foda, né? Smash ali na época, o Offspring é um pouco mais pesado, que um dia eu falo, né? A peculiaridade, tinha uma melodia aqui também, mas a peculiaridade, as guitarras eram um pouco mais pesadas aqui do Offspring, era mais próximo do hardcore mesmo aqui, o Offspring. Esse disco aqui dizia isso muito bem. Eu comecei, lógico, a ouvir o Self-Esteem, né? A primeira música aqui, os primeiros 5, acho, desse disco aqui. E quando eu comprei o disco, né, quando eu ganhei o disco de aniversário, em 1995, eu achava que a banda, que todas as músicas do disco iam ser assim. Aí que eu fui descobrindo, foi a primeira lição que já tive, né, achando assim, então punk rock não é a Self-Esteem, né, não é aquilo, é muito mais do que isso. Então você tem Bad Habit, você tem aqui, cara, um monte de música eu gosto aqui. A Smash, a própria faixa título. Esse encarte é engraçado, porque você vira de ponta cabeça e muda o lado aqui da música. Something to Believe, cara, um monte de hardcore aqui, massa, e as músicas não são punk hardcore, né, que as que fizeram mais sucesso, né, Come On and Play, a Self-Esteem que eu disse, e agora Get Away, que é um puta som. E o Offspring foi indo embora. Aproveitou essa maré de sucesso, eu fui comprando outros discos dos caras. Comprei o X-Men The Hombre, eles tiveram um segundo boom no disco seguinte, de 98, que foi até próximo, né, se for ver, né? Antes do Green Day demorou um pouco mais para explodir de novo. Em 98 eles lançaram o Americana, que explodiu pra caramba com a faixa Pretty Fly for a White Guy, né? Então eu fui comprando o Green Day. Interessante que o Green Day, Offspring e o Green Day, né, foi comprando disco após disco. O último disco que eu comprei do Green Day, os últimos 2, foram o Conspiracy of One e o Splinter. Olha o que aconteceu, que ficou sintomático. Tentando controlar o tempo aqui para não ficar demorando muito. Hein? Green Day, Offspring eu parei de ouvir, galera. Parei de ouvir porque isso que eu falei, as bandas acabaram perdendo meio que propósito, mudaram muito de estilo. Eu achei o Green Day mais mudou de estilo. O Offspring até manteve estilo, mas ficaram muito irrelevantes. Eu não senti eles gravando nada muito inspirado, costumo usar esse termo, muito inspirado, então é complicado, então eu acabei desencanando. Eu comprei o disco que veio depois do Splinter, Rise, Fall and Grace, algo assim, e vendi, porque eu não vi a menor graça no disco, cara. A mesma coisa aconteceu com o 21st Century Breakdown do Green Day, que eu comprei, ouvi um pouquinho ali, até achei legal na época, mas depois esses dias eu deparei comigo mesmo e falei, caramba, eu não tô ouvindo mais esse disco, vendi também. Tinha jeito, né? Eu tinha que ser honesto comigo mesmo, não tava ouvindo mais. Realmente o Green Day veio aqui no Brasil esses dias, nem cogitei de ir, realmente é uma banda que não me diz mais nada, mas que eu tenho sempre que dizer, vira e mexe eu ouço, hein? Eu ouço sem problema aqui, Green Day, os discos que eu tenho, do Offspring também, mas não ouço mais. Outra banda, cara, dessa época, que, pelo amor de Deus, que eu comecei a curtir muito e pirei nessa época, que é dessa mesma geração, ali da Califórnia, lógico, é o Rancid, cara. Acabei de mudar o disco aqui pra vocês darem uma ouvida. Rancid, esse disco aqui, ó.
Tudo começou com esse disco, And Out Come the Wolves. A gente viu o clipe, né? Eu e a galera ali de Time Bomb e de Ruby Soho. E a gente pirava. O Alex Camarada comprou esse disco aqui, And Out Come the Wolves. Eu gravei numa fitinha na época. E quando eu tive a oportunidade, aí o bicho pegou. Olha que maravilhoso. Caralho. Perfeito, Rancid. Aí uma pegada mais nervosa ainda que do Offspring e do Green Day. Os caras muito mais pegado, punk rock. É muito ligado ao Oi, né? Aquele Oi punk rock, né? O Oi, aquele estilo de vida e de música também, né? São muito ligados a isso. Então eu comecei, lógico, né, pelo And Out Come the Wolves, um dos maiores discos da história do punk rock, mesmo saindo dessa geração, tá? De pop punk, vamos dizer assim. Então o Rancid eu comecei a ir atrás, comprar um disco atrás do outro. Eu comecei por esse aqui, tá? O Rancid 2000, que é muito bom, que é a porradaça, o mais pesado deles. Depois eu fui completando a coleção. Nossa, olha o solo de Matt Freeman. Puta que pariu. Só na joelha aqui porque não dá. Foda. E aí fui comprando os outros, né? Da maneira que foi possível. E o Rancid não mudou muito de estilo. Ele ficou um pouco leve em um dos discos, mas não mudou o estilo. Vamos dizer, isso aqui eles estão pegando bem mais leve. O Let Dominoes Fall, de 2009. Mas basicamente eles mantêm a mesma essência. Tem uma música ou outra em cada disco que é um pouco mais comercial, a gente tem que ser sincero. Mas eles mantiveram muito mais essência do que o Green Day Offspring, tá? Então eu acabei comprando aos poucos aí o primeiro disco Rancid, que é muito bom, que a banda era um trio ainda. Eu falei sobre esse disco que eu comprei recentemente. O terceiro, aliás, deles é excelente, que é o Let's Go. Foda, cara, demais. Aí a estreia do Lars Frederiksen gravando pela banda, né? Disco de 94, no auge ali, né? Quando saiu o Duke. Então tem Nihilism, Radio, um monte de música foda aqui. Qual outra? Gunshot. Só música da hora nesse disco aqui. Então o Rancid, cara, que banda essa eu não parei de ouvir de jeito nenhum, comprando disco atrás de disco. Indestructible eu comprei depois, foda, quando eu pude, usadão mesmo, mas comprei. E o último, né, que eu comprei até agora é o Honor Is All We Know, é o penúltimo deles, ele ia sair em 2014. Troublemaker já saiu agora em 2016 ou foi 2017? Eu agora fiquei na dúvida. Acho que saiu esse ano mesmo, 2017. Mas eu não comprei ainda, não saiu aqui ainda. Tanto que os últimos discos aqui do Offspring, nem o primeiro eu consigo achar, não consegui aqui. Os últimos sempre eu acabei comprando na gringa, viajando, ou alguém trazendo pra mim, porque é difícil achar aqui. O Rancid, que é bom lembrar, né? Começou lá atrás. A gênese do Rancid, na verdade, foi através do Operation Ivy, bandaça de ska punk no final dos anos 80 ali. Tinha o Brett Reed e o Matt Freeman e o Tim Armstrong. Depois eles montaram o Rancid. Então o Rancid eu ouço até hoje com gosto, uma banda sensacional que eu curto demais mesmo. É um disco bom atrás do outro. Vocês estão ouvindo então de novo o And Out Come the Wolves. Eu vou até colocar outra, cara, pra vocês. Vou colocar até a mais conhecida aí, né? Pra vocês terem uma noção. Mas é tanta música boa, cara, é foda. Essa é a Time Bomb. Vou deixar rolando. Fui no show do Rancid recentemente, no Lollapalooza, foi sensacional, emocionante, porque tocaram Ruby Soho, foi demais. Então o Rancid é uma banda que manteve um pouco mais a integridade, né, no decorrer dos anos aí. E o último disco deles, o que eu ouvi, não tem como eu disse, mas pelo que eu ouvi, mantém essa linha, tá? Não caiu um pouco, não ficou mais maneiro como o Let Dominoes Fall, que não descaracterizou completamente, mas ele é com certeza mais maneiro que os outros. E o Troublemaker voltou à linha mais tradicional do Rancid. Aí, galera, antes até de seguir, eu vou comentar aí rapidão que essas bandas dos anos 90, que estouraram, né, com o pop punk dos anos 90, praticamente todos começaram ainda nos anos 80. Eu até vou fechar isso, mais ou menos no final do vídeo, quando eu for falar de mais uma banda. Mas isso que é interessante, né? Aquela coisa que acontece de muitas bandas, né? Começam ali no determinado momento, para até gravar, demora um pouco. Offspring começou em 83, eu vou gravar o primeiro disco em 91, né? O Green Day em 88, tá? O Rancid já é um pouco começo dos anos 90. A próxima banda que eu vou falar aqui é de... Qual que é de 86 que eu tô... Até marquei aqui, ó, certinho. Ó, 88 aqui não, temos que eu vou falar ainda. Não, Offspring é isso mesmo. O Green Day é de 86. O Green Day de 86, Offspring é de 83. Pra vocês verem que as bandas foram estourando mesmo nos anos 90, que foi ali o auge, tudo conspirou a favor para que eles pudessem
fazer o sucesso que fizeram e arrebatar um monte de fãs, né? A próxima banda que eu vou falar, exemplo clássico de punk rock dos anos 90, cara, é a banda que, pela camisa aqui, vocês estão vendo, né? É a minha banda, cara, é difícil dizer qual que é a minha favorita, se é essa aqui ou se é o Rancid, no final das contas. Eu Green Day, eu fui fanático por muito tempo, mas, por exemplo, nunca acabei não indo em nenhum show deles. Nem quando vieram aqui eu não ia muito em show ainda. Offspring eu consegui ir em show meio que sem querer, entraram na programação do Festival Terra que eu fui em 2008 e eles foram lá. Rancid eu fui no show que eu falei, essa banda eu fui no show esse ano. Será que é a que eu mais gosto, cara? Se querem ouvir um pouco pra decidir, pra me ajudar a decidir. Pennywise, galera. Pennywise! Que foda! Deixa eu começar a tocar. Foda demais. Pennywise eu conheci com uma outra galera até, a galera da faculdade. O pessoal, acho que não sei se era o Teco ou se era o Iraque, tinha o disco e me emprestou. E aí eu gravei os dois da época, que tinham lançado mais ou menos na época, alguns anos antes, na verdade. O About Time, de 95, e o Full Circle, de 97. Tá? Eu gravei um pouco quase outras músicas desses dois discos, um disco em cada lado, né? E eu fiquei alucinado, porque essa banda aqui ela é mais rápida ainda que o Rancid e muito mais do que o Green Day. O Offspring chega nessa velocidade muitas vezes, mas eu acho que o Pennywise, acho que nesse sentido de pegar de energia, acho que mais até um pouco que o Rancid acabou me pegando. É impressionante a energia do Pennywise em cada disco, galera. Tem alguns momentos que os caras ficam um pouco mais tranquilos, isso aí acho que é pra quebrar um pouco o ritmo. Não sei até que ponto tem influência de gravadora também, não sei. Embora a gravadora dessas bandas seja a mesma de quase todas as bandas. Vou falar sobre isso já também. Mas tem alguns momentos mais tranquilos. Enfim, mas de qualquer forma, na média, o Pennywise é destruidor. O primeiro disco deles é o Pennywise auto-intitulado, esse aqui, 91. Teve o On Road depois, 93. Aí teve o About Time que eu falei em 95. O Pennywise, a banda começou em 88, eu marquei aqui. 88, foram gravar o primeiro em 91. Aí teve Straight Ahead, foi o último que eu comprei dele. Straight Ahead pra fechar aí, na verdade ele é de 99. O Straight Ahead, pra fechar, eu fechei nos anos 90. Tem outros discos bons depois, mas eu acabei não comprando não. Acho que vale a pena são esses pra fechar de vez mesmo ao vivo, Live at the Key Club 2000. Foda! Por falar em ao vivo, eu vi o Pennywise ao vivo esse ano no Maximus Festival. Meu Deus do céu! Que destruição! Fiquei impressionado com a roda que abriu. Fudida. Eu pensei em fazer um vídeo só sobre ele, sobre o Pennywise, mas não sei se ainda vou fazer. Mas eu quero deixar registrado aqui o quanto que eu curto essa banda, o quanto que eu acho foda, o quanto que eu recomendo pra vocês, porque é impressionante. É um disco, os meus favoritos, acho que o meu favorito é o About Time, acho muito bom. About Time de 95, esse que tá rolando agora. De 95 para 97 vale lembrar que eles perderam um dos membros fundadores da banda, um dos compositores, que era o Jason Matthew Thirsk. Foi foda, isso acabou até ocasionando que a banda tivesse um dos seus grandes hits, você vê que coisa. Porque eles regravaram uma música no Full Circle, eles regravaram uma música do primeiro disco, era Bro Him é a música do primeiro disco, né? Eles fizeram um tributo, Bro Him Tribute, um tributo ao Jason, no Full Circle, colocaram e regravaram essa música. Ela é uma versão alongada, uma porradaria, fica muito massa e em cada show não pode faltar. Devia ter até colocado ela, mas eu gosto tanto da About Time que eu deixei ela aqui. Devia ter colocado o CD, mas ela que fica, aquela música que fica no final, ela era gritando. Isso lógico no show que eu fui esse ano, uma destruição, quase chorei, foi maravilhoso. Então o Pennywise, cara, recomendadíssimo. Nesse momento vou tentar dizer, eu fui das duas bandas no mesmo ano. Por 1 centímetro eu vou falar que o Pennywise é minha preferida da Califórnia, tá? Mas tô na dúvida. Correndo para não perder o pique, caminhando pro final. Mais 3 bandas de punk rock da Califórnia anos 90. NoFX, que comecei a comprar discos recentemente. NoFX, olha só, o NoFX é de 83 também, assim como o Offspring. Mas demorou um pouco para lançar disco. Foi lançar o primeiro disco só em 88. Foi uma das primeiras a lançarem dessa geração aqui. Eu tenho 2 deles, o Plug in Dubnik, que tem Live Alone, Linoleum, e tenho também deixa eu decorar o nome desse disco aqui. Thank You and So Long for the Shoes. Thank You for All and So Long. Quanto fita?
esse nome da porra do disco, né? Vergonhoso, né? Mas aqui, ó. Outro disco do NoFX que eu tenho de 97, tá? E bandas também que eu gosto, mas demorei um pouco pra... Tanto é que eu não decorei a porra do nome do disco. Mas são os dois aqui que eu tenho e que eu gosto, cara. Acho massa, acho bacana. Eu tô ainda mais curtindo. Acho que não sei se vou passar desses dois não, mas eu posso indicar, já indico pra vocês com certeza que é uma baita banda, rapidíssima, mais bem-humorada. O Fat Mike, o vocalista, faz umas letras muito bem-humoradas, muito sarcásticas. Os caras pegam no bom humor ali, pesado mesmo. Vale dizer que o Fat Mike tem a Fat Wreck Records, um cara empreendedor ali também, não só em cima do palco, mas um cara que gravou várias bandas através do selo dele. E quem também tem selo, como eu já ia dizer, disse que eu ia amarrar tudo isso no final, Bad Religion. Porra, não podia deixar de falar. Só que Bad Religion tem o seguinte, galera. Bad Religion é a banda a mais antiga de todas essas. Bad Religion começou em 80. Em 80, pra vocês terem uma noção. Foi gravar o primeiro disco em 82. Gravaram o primeiro disco em 82. Então eles são bem antigos e eles acabaram pegando essa carona. Lógico que muita gente já gostava de Bad Religion. Eu, que não conhecia, né? E meus camaradas. Mas a galera já conhecia bastante Bad Religion e eles foram pelo menos até pra mim, né? Foram na onda aí, né? Não é que eles foram na onda. A galera que começou a conhecer Green Day, Offspring e tudo mais, Bad Religion foi junto. Um dos caras que apresentou o som pra gente falava assim, cara, Green Day é igualzinho Bad Religion. Eu nem acho tanto, talvez lembrem, mas eu não acho tanto. Mas Bad Religion, isso aqui é ao vivo deles, Tested de 97. Eu não tenho mais nenhum deles, comprei recentemente. Acho que é uma boa pra eu poder englobar tudo que eles fizeram, ou muita coisa do que eles fizeram. Não sou tão fã assim, mas tá aqui. Então é isso, Bad Religion. É isso, caramba. O Brad Gurewitz, o Gurewitz, vamos falar com a pronúncia ali, né? É guitarrista da banda, ele tem a Epitaph Records, que é a gravadora chave desse movimento punk rock californiano dos anos 90. Ele montou essa gravadora que tem no seu cast o Rancid, o Pennywise, teve Offspring, não sei se ainda tem ainda. Offspring depois saiu, foi pra Sony, teve Offspring por muito tempo, o NoFX também, ou seja, depois, antes do Fat Mike criar a Fat Wreck, né? Então o Bad Religion é um cara que arregimentou todas essas bandas, é claro, o próprio Bad Religion, e gravou todo mundo através desse selo, dessa gravadora. Então por isso que Epitaph é sinônimo de pop punk ou de punk rock Califórnia dos anos 90. Aquele disco Punkorama, aquela coletânea, eu não tenho nenhum por acaso, eu gosto de ter disco das bandas mesmo. Mas o Punkorama ali, Epitaph, tudo era aquele bolo que significava, que simbolizava o punk rock da Califórnia dos anos 90. E é lógico que esse estilo acabou influenciando muito a gente, dentro e fora do país, dos Estados Unidos, né, no caso. Tem bandas que se assemelham um pouco com o estilo, que foram mais ou menos influenciadas, que foram seguidas depois. The Donuts, banda de meninas, rolou um pouco mais pra frente, mas é mais hard rock. Tem Yellow Card, que é mais dos anos 2000. Team to World, banda mais recente também. Bandas meio novas que eu não gosto, mas vale citar só pra registro. Sum 41 e Good Charlotte, é bom lembrar também. E uma banda de Minas, cara, de meninas que eu gosto bastante, que eu acho foda, acho bem da hora. Momento Capricho, até é The Steelers, cara. Não é uma banda só de Minas, foda-se também, não interessa. Eu tô falando só pra citar, porque eu vou dar uma informação a mais. The Steelers, a Brody Dale era a vocalista dessa banda. Lançada também pela Epitaph Records, ela era a mina do Tim Armstrong, guitarrista e vocalista do Rancid. E talvez por isso, não sei, na verdade eles são da Epitaph não, eles eram da Hellcat, que é o selo do Tim Armstrong. Então talvez tivesse uma relação ali, né, de som até, o som é bem parecido com o do Rancid, mas é uma dica boa, viu, cara? The Steelers, o vocalista Brody Dale manda muito bem aqui, é uma dica também boa de punk rock que fica nessa área aí do punk rock Califórnia anos 90. Galera, é isso. Procurei passar pra vocês aí esse estilo que é muito bacana, que eu curto demais. Não é todo mundo que gosta, por causa dessa melodia, às vezes a galera não gosta tanto, mas pra mim foi importantíssimo, ouço até hoje, como deixei bem claro aqui, vou nos shows aí, como fui do Pennywise e Rancid esse ano. Curto demais, fez parte da minha formação como roqueiro, né? Eu ouço até hoje, como eu disse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais bandas pra citar, manda ver, eu coloco aqui vocês colocam no comentário, eu respondo pra vocês, a gente vai trocando uma ideia, beleza? Punk rock na cabeça, é nóis! Mano, esqueci de falar do Blink, cara. Nossa, eu tinha notado pra falar aí no vídeo e esqueci, cara. Olha o vacilo que eu tava dando já, hein? Quebrei a cabeça aqui, eu não sou muito bom na parte técnica. Vi que tem uma possibilidade de juntar os vídeos aqui, juntei e tal, fiz uma gambiarra
poder falar no Blink rapidinho. Eu vendo a camiseta aqui da época, né? Do Blink aqui, da época que saiu esse disco aqui, Take Off Your Pants and Jacket. O Blink eu comecei a curtir depois, né, lógico, dessas bandas que eu falei já no restante do vídeo. Isso é claro, né, porque o Blink é de uma geração após aí essa galera do Green Day, Rancid, Offspring, etc. Os caras começaram em 92, lançaram o primeiro disco em 95, né? Então eles estouraram um pouco depois, assim. O disco do Rage de 2007, 97 já tinha estourado, é o que tá rolando aqui inclusive. Eu comprei depois, porque o que estourou, todo mundo tá ligado, né? É of the States, cara, porra, viraram uma das maiores bandas do mundo. Não melhores, hein? Falei maiores. Na época, ali, final dos anos 90, e eu acompanhei isso aí, comprei. Depois eu acabei comprando o Dude Range e tal, que tá rolando, que eu acabei de falar. Comprei a camiseta aqui, The Comfort Pants and Jacket, e ainda fui no Blink-182 de 2003, auto-intitulado, que já mudaram de estilo e tal. E depois a banda entrou em hiato e tal, aquela confusão, saiu o Tom DeLonge, ele ficou muito louco e tudo mais. Os caras voltaram, lançaram 2 discos, ou melhor, voltaram ainda com o Tom DeLonge, né? Lançaram um disco que eu não ouvi direito, não curti. Também não curti o último que eles lançaram já com o Matt Skiba, né, do Alkaline Trio. Então, sei lá, desencanei do Blink, né, cara? Acho que era o mais provável que eu desencanasse, na verdade, porque vai dizer, né? Eu ouço, assim como eu ouço os discos antigos do Green Day, do Offspring, eu ouço o Blink de vez em quando pra tirar uma onda. Mas é meio complicado, cara, porque era muito zoeirão, era muito molecão o estilo de som. Acho que até pros caras, algumas músicas deve ser difícil de tocar hoje em dia. O cara com mais de 40 anos de idade tocando algumas músicas aí, sei lá, né? Piada, umas coisas meio pesadas, assim, piada de moleque que eu fazia, óbvio. Algumas eu faço até hoje. Mas enfim, acho que não, sei lá, é meio esquisito. Mas eu uso pra tirar uma onda de vez em quando aqui e tal. Esses 4 CDs aqui eu uso de vez em quando. E é isso, cara, não podia deixar de falar do Blink, que veio nessa segunda geração, vamos dizer, do pop punk, que encabeçou, né? Citei uma outras tantas aí no restante do vídeo, né? Mas o Blink encabeçou, foi uma das bandas fodas aí do final dos anos 90. Ah, e menção honrosa por Descendents, tá? Totalmente esquecido de falar, não tinha nem anotado, dei uma lida aqui pra fazer uma pesquisa de novo. E Descendents, banda foda, que pra muitos foi a gênese desse pop punk, porque os caras já faziam esse estilo aí, esse hardcore até, com bastante melodia, tá? Isso influenciou muito a gente no documentário sobre os caras. O próprio Mark Hoppus do Blink fala que o Descendents foi uma inspiração muito forte para esse tipo de som, só que eles tinham umas letras, eram bem humoradas, mas eram um pouco mais, de gosto um pouquinho melhor do que essas piadas do Blink, que eram mais pesadas, aí, mais chula, vamos dizer assim, né? Então Descendents, hein? Bandaça, fudida. Acho que até que eu vou falar dos caras, talvez eu mencione os caras num outro vídeo aí, pode ser que role alguma coisa, beleza? Então tá feita aqui a correção. Blink-182, também um dos expoentes do pop punk, do punk rock dos anos 90, segunda geração, finalzinho ali, depois da galera que eu curto pra cacete, que eu citei no início do vídeo aí, beleza? É nóis, galera, agora tudo certo, até mais, até a próxima.